Mais uma opinião barata do barata. Guedes e Mandetta preocupam. Suficiente olhar o Google. Não necessita ser ministro do STF, doutor ou iluminado para ler os artigos 77 e 84 da Constituição Federal. Desde a primeira Constituição, datada de 1891, o Brasil adotou o sistema de governo presidencialista. O regime foi mantido na Constituição de 88 e ainda confirmado por plebiscito em 1993. Mas o que? Contraditoriamente, tenho assistido publicamente chefes de poderes, ministros do STF, governadores e até, surpreendentemente, também ministros contestarem e mesmo ofenderem o presidente da República Federativa do Brasil, valendo-se de catástrofe sanitária e consequências que se abatem sobre todos. Pandemia que por si só exige união e supremacia da União, mais do que por imposição constitucional, também técnica e racionalmente. A conhecida e repetitiva conduta criminosa da imprensa e o discurso do alucinado Dória tentando sublevar os governadores são atitudes que atentam contra a União, consubstanciando crimes contra o Estado, previsto na Lei 7.170 de 83, artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República. Espanta que tudo isso sob o silêncio conivente das Forças Armadas. O aparato bélico somente se converte em instrumento do Estado na medida que defende determinada ordem jurídica e se conduz segundo essa ordem. Esse é o risco. Risco dessa ordem não ser legitimada pelo povo e passar a sustentar regimes escuros. O momento político e não popular incita a desordem e a adoção de ordens esdrúxulas. As razões de grupo são facilmente nomináveis. A crise sanitária dispensa comentários. Cabe aqui a crítica ao ministro Guedes por estar levando o presidente à adoção de uma política econômica fundada em arriscadas ideias particulares dele, que inverte irresponsável e abruptamente todo o passado cultural do Brasil. Olha o que diz Zaide Machado Neto. Uma reforma, mesmo a mais radical, tem de respeitar a linha de tolerância do sistema social ou regime econômico. Do sistema social, linha de tolerância ao regime econômico. Tal reforma seria, ainda que pacífica, uma autêntica revolução. Mas uma considerável opinião. O perigo está em que essas teorias não são apenas plausíveis, pois tiram seus indícios de tendências presentes efetivamente discerníveis, mas também possuem um efeito hipnótico em função de sua consistência interna. Elas adormecem nosso senso comum, que nada mais é do que nosso órgão espiritual para perceber, entender e lidar com a realidade, com os fatos. Isso é inerente. Além disso, essas reformas do Guedes não atacam os nichos de privilégios do judiciário, do legislativo e tantos outros, mas retiram difíceis conquistas trabalhistas, parte mais frágil da relação de trabalho. Isso fragiliza o apoio popular ao presidente, vez que não ficou patente no discurso do candidato, que tinha como bandeira o combate à corrupção. Quanto ao ministro Mandetta, é bem mais simples. Mandetta, com pandemia ou não, e mais por ela, precisa compreender que está ministro e não presidente. E assim certamente sabe que a responsabilidade do rumo da nação é indelegável e é do presidente. Obrigado.